Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, professor Ariel Costa aqui, irei trabalhar com as turmas do 7º ano. Sou professor de Geografia e de Estudos Amazônicos, mas com as turmas do 7º ano irei trabalhar estudos amazônicos, falando da nossa linda Amazônia, das nossas terras, dos nossos estados aqui, que faz parte desta região riquíssima em biodiversidade, em vegetações, minério, tudo, tá? Então, o tema de hoje nós iremos falar sobre um estado específico, tá? Que é a formação do estado do Pará, tá? Vocês sabem que são 9 estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal, tá? Que é a Amazônia que está dentro do território brasileiro, beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes da colonização do Brasil, a gente imagina que aqui não existia nada. Pô, os caras descobriram agora. Não, já existiam pessoas que moravam aqui, tá? Então, a região onde atualmente está situado o estado do Pará era povoada pelos índios e eram várias tribos, tá? Eram os índios Amanaiés, esse nome é meio estranho para falar, mas é assim mesmo, tá? Os Anambés, Assurinir do Tocantins, Assurinir do Xingu, Caiabis, Paracanã, Suruís, Zoés, Aparaí, Arara, Cachuiana, Uaianas, os índios Paraquetejê, Gavião, Curuaias, Mundurucus, Caiapós, Xicrim, Chipaias e entre outras, tá? Outras populações que também foram dizimadas. Logo no início dessa colonização, nós sabemos que havia confronto entre o homem branco e os índios. Então, uma população muito grande de indígenas foram dizimadas devido a esses confrontos, ok? Então, veja bem, os primeiros europeus que povoaram a região, estamos falando do estado do Pará, tá? Então, os primeiros europeus que povoaram essa região foram os holandeses e os ingleses que chegaram aqui. Nós devíamos falar inglês, né, o holandês, mas tudo bem. Que tinham como objetivo a exploração de especiarias. Os caras gostavam de pegar as especiarias aqui da região e levar para o seu país. Então, com a finalidade de consolidar a região como território português, quando foi no ano de 1616, foi fundada o Forte do Presépio, tá? Foi a primeira construção significativa na então chamada Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Que é isso, professor? Que nome é esse? É uma santa? Não, filho. É o antigo nome da capital de Belém, tá? Ainda bem que mudaram para Belém. Você não já pensou? O cara chegar e vai para onde? Vou para Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Meia hora só para falar o nome. Então mudou, hoje é só Belém. Vai para onde? Para Belém. Pronto, acabou. Tá? Que hoje é a atual capital do estado do Pará. No entanto, tal ocupação foi tensa, tá? Não foi aquela ocupação, os caras não chegaram aqui de boa, os índios estenderam o tapete vermelho e seja bem-vindo à nossa região, não. Tá? Essa ocupação foi tensa. Tá? Temos que considerar o massacre ou a escravização da população indígena. E também a resistência dos grupos de holandeses e ingleses que já haviam se estabelecido na região. Então, os indígenas que não aceitaram, tá, a chegada do homem branco, dos holandeses e dos ingleses, entraram em confrontos. E nesse confronto, muitos índios acabaram morrendo. Tá? Então, não foi uma ocupação de paz e amor, não. Foi muito tensa na região. Então, inicialmente, o modo de produção da região, a nossa região aqui, era a atividade extrativista, tá? Que retirava as coisas da floresta, dos rios e etc. Era o extrativismo. E diferenciava do restante da América Portuguesa, na qual era a monocultura que predominava. Tá? Aquele tipo de cultura, vamos supor que o cara plantava arroz, só plantava arroz, e o solo acabava ficando empobrecido. Tá? Hoje nós vemos aqui no Brasil que ele é muito forte na questão dos grãos, do agronegócio. Então o cara planta soja, terminou a safra da soja, ele planta o milho, terminou o milho, o algodão, vai modificando. Então naquela época era só a monocultura.
Então, quando foi por volta do século XVIII, o território que hoje pertence ao estado do Pará fazia parte de duas capitanias. Duas, professor, quais são elas? Grão-Pará e a do Maranhão, tá? Fazia parte dessas duas capitanias. Nas aulas de geografia vocês vão estudar sobre as capitanias hereditárias, bem diferenciado. Então, nesse período já existia na região lavouras de café, cacau, a cana-de-açúcar, o arroz e o tabaco, tá? Era fortíssimo. Hoje ainda tem, mas não com tanta força que tinha na época. Assim como existia várias fazendas de gado também. Então, um salto no desenvolvimento dessa região ocorreu na política de quem? De Marquês de Pombal. Então, ele demonstrava assim, um interesse quase que pessoal pelo território. Além de nomear parentes como irmão, cunhados, sobrinhos, entre outros, para os cargos na região, ele investiu na colonização da região também, tá? Trazendo milhares de famílias, muitas nobres da África e do arquipélago de Açores. Ele também levou para a região diversos profissionais, como cientistas, arquitetos, engenheiros e etc. E Belém tornou-se o centro urbano já no início do século XIX. O Marquês de Pombal, o cara tinha uma visão assim muito bacana, tá? Então a região envolveu-se em dois conflitos. Tá? A região do Pará envolveu em dois grandes conflitos. No ano de 1821, os paraenses apoiaram a Revolução Constitucionalista do Porto, tá? Que logo foi sufocada. E a outra foi iniciada em Belém, que ficou conhecido como a cabanagem, tá? Que durou entre 1835 a 1840. Tá? Foi uma revolução que se expandiu por toda a região amazônica, chegando a envolver outros estados. Começou uma briguinha aqui e envolveu alguns estados. E já a estagnação iniciada com a saída de Marquês de Pombal, assim que ele resolveu sair da região, ou do poder, tá? Então a estagnação só terminou próximo ao fim do século XIX, tá? Com o início do ciclo da borracha. Então a prosperidade dessa época desenvolveu fortemente o comércio e a indústria da região. O ciclo da borracha foi um boom na região norte, principalmente aqui no Pará. Então Belém passou a ser considerado o centro do comércio mundial da borracha. Para vocês terem uma ideia, era o centro do comércio mundial da borracha, era onde? Belém do Pará, tá? Lembre-se disso. E a queda da economia seringueira, quando os caras perderam de exportar ou importar a borracha para outros países, tá? Os caras venderam os grãos lá, perderam a concorrência para os senegais lá asiáticos. Os caras começaram a plantar lá em larga escala e tudo um atrás do outro. Aqui o cara passava 15 dias na mata procurando seringueira para poder furar e tirar o látex, tá? Então eles perderam essa concorrência e começou a queda na economia. Então isso levou a região a uma estagnação, a qual só foi superada na década de 60, com o desenvolvimento agrícola na região sul do estado e também com a ampliação do extrativismo mineral, como o ouro na Serra Pelada, o ferro na Serra dos Carajás. Aí sim a região aqui do estado do Pará começou a respirar novos ares e novas economias, ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje era essa. Falamos apenas algum trecho sobre a formação do estado do Pará e um pouco do desenvolvimento, ok? Na próxima aula iremos falar sobre o feriado de 15 de agosto, que alguém deve lembrar. Mas, por hoje era isso, tá? Um forte abraço a cada um de vocês e até a próxima aula.